Olá, galera. Vamos iniciar aqui a conversa sobre o último capítulo, esse capítulo 6. Que é um capítulo um pouquinho menor, vocês vão perceber lendo os sílabos. Mas é um capítulo que traz conceitos e discussões bem atuais no mercado. Fala um pouquinho sobre a automação, sobre os riscos, os benefícios, traz também um pouquinho sobre as ferramentas. Vocês vão gostar bastante, que é um capítulo que a gente consegue utilizar no mercado visualmente, diariamente, né? É, Os tópicos que a gente vai trazer são dois tópicos, basicamente, é o suporte de ferramentas para teste e benefícios e riscos de automação para teste, tá bom? Aqui, vocês vão perceber o seguinte, a abordagem dos sílabos em relação às ferramentas é uma abordagem bem sucinta. Aqui eu vou trazer, além da abordagem sucinta que o sílabus está trazendo, vou trazer mais um pouquinho de detalhamento para que a gente consiga ter a preparação para a prova, mas também a preparação para o mercado, ok? Então, aqui, ó, vamos começar. Algumas ferramentas suportam claramente apenas uma atividade e outras podem suportar mais que uma. Ferramentas de teste podem melhorar a eficiência do teste automatizando tarefas repetitivas. Pode também melhorar a segurança do teste, por exemplo, automatizando grandes comparações de dados. Alguns tipos de ferramentas de teste são intrusivos, ou seja, eles próprios podem afetar o resultado dos testes. Por exemplo, o resultado de uma medição de tempo pode ser diferente dependendo de como é a medição de diferentes ferramentas de performance. Ok? Algumas ferramentas oferecem suporte mais apropriado para os desenvolvedores, né? Teste de componentes e teste de integração. Aqui é uma historinha que a gente já viu aqui, que os testes principalmente o teste de componente é a responsabilidade do desenvolvedor. Então essas ferramentas estão mais próximas ao desenvolvimento, ok? Aqui a gente vai trazer algumas características, além da ferramenta do teste em si, da forma que nós iremos trabalhar, ele vai trazer a ferramenta, a característica da ferramenta, ok? Isso é a nossa abordagem diferente da do Silos, ok? Aqui é muito importante que vocês tenham noção da abordagem que o Silos está trazendo, uma abordagem mais enxuta, que basicamente é a ferramenta existe para que ela serve, ok? Aqui a gente está trazendo mais algumas características para ter uma abordagem também mais robusta, ok? Vamos lá. Aqui a gente tem a ferramenta de gerenciamento de teste, que basicamente as características. Dá o suporte de gerenciamento de teste e suas atividades, fazer interface entre ferramentas de execução e ferramentas de gerenciamento de defeitos e ferramentas de gerenciamento de requisitos. Controle de versão independente. Dá suporte e rastreabilidade do teste, resultado e incidentes aos documentos de origem, como especificação de requisitos, muito importante. Registrar os resultados e gerar relatório de progresso de teste. Ok? Inclusive o mais importante, né, que é te acompanhar um progresso. A gente tem as ferramentas de gerenciamento de requisitos. Armazena consiste em verificar a ausência e prioriza os requisitos, permitindo que os testes sejam individualmente rastreados com relações aos requisitos. Vocês percebem que existe ferramenta para tudo, ok? Basicamente, a gente precisa saber que existe e para que serve. Basicamente, todas são para facilitar e melhorar o processo. Então, de acordo com a fase do processo, a ferramenta se adequa. Aqui não tem muito mistério, ok? Esse é o capítulo bem tranquilo. Se eu não me engano, só cai em duas questões da prova. São questões que a gente consegue facilmente responder, tá bom? Aqui não tem nenhum mistério. Ferramenta de gerenciamento de incidentes. Funciona como um repositório de gestão de incidentes e suporte para gerenciar tais incidentes, incluindo facilidade na priorização de incidentes, facilidade na atribuição de tarefas, atribuição de status. Aqui eu colocaria até a prioridade, né? É muito importante que esse relatório do incidente a gente tenha a prioridade para que o incidente seja resolvido, ok? Aqui a gente tem as ferramentas de gerenciamento de configuração, que essa é uma ferramenta que eu nunca utilizei, mas é importante que a gente saiba que ela existe, o conceito, não é porque a gente nunca utilizou que a gente tem que desconhecer o conceito, ok? Armazenam todas as informações sobre as versões do software e teste, permitem a rastreabilidade entre testes, software e outros produtos. São particularmente úteis quando existem múltiplas configurações de ambiente. Ok? Ferramenta para suporte ao processo de revisão. As ferramentas de suporte ao processo de revisão podem armazenar informações sobre revisão dos processos, comentário, relatórios, defeitos e esforço, gerenciar referências para revisar regras ou checklists. Gente, aqui vocês percebem que eu estou dando uma lida e sendo mais rápido. Por quê?
Vocês podem dar uma lida com mais calma posteriormente, mas não tem nenhum mistério. É basicamente a definição da ferramenta, ok? Ferramenta de análise estática ajuda os desenvolvedores e testadores envolvidos com a qualidade de encontrar defeitos antes do teste dinâmico. Principalmente são exposto à padronização do código. Aqui é basicamente aquela análise estática que a gente já começou em capítulos anteriores, ok? Mas aqui ele está só formalizando como a ferramenta atua. Análise de estrutura de dependência ajuda na compreensão do código. Tem as ferramentas de modelagem. Ferramentas de modelagem validam o modelo de software, por exemplo, na modelagem de banco de dados, pode ser verificado que há inconsistência de modelo de dados. Okay? Essas ferramentas podem ajudar a gerar casos de teste, no caso de modelagem. Percebe que aqui já é uma ferramenta muito mais específica. Também nunca utilizei esse tipo de ferramenta. O maior benefício da ferramenta de análise estática e de modelagem é o fato de encontrar defeitos no início do processo de movimento. Ok? Aqui a gente tem ferramentas para modelagem de teste e também para preparar dados. Manipula a base de dados, o arquivo de transmissão de dados, extraindo para serem utilizados em uma determinada execução de teste. O benefício desta ferramenta é assegurar que a existência de dados transferidos a um ambiente de teste é feita de forma a garantir a integridade destes dados. Aqui é muito importante essa ferramenta. A gente utiliza demais, é muito importante a integridade desses dados e que eles sejam dados fidedignos, ok? A gente também tem a ferramenta de modelagem de teste, né? Gera entradas de teste, o teste a partir dos requisitos, ok? Aqui a gente tem as ferramentas para execução, permite que o teste seja executado automaticamente ou simultaneamente, usando dados entrados e resultados esperados através de um script. Aqui é basicamente as ferramentas que a gente usa na automação, ok? Seja ela de integração, seja ela de componente, seja ela um end-to-end, um teste de sistema, ok? Aqui ela vai trazer também detalhes das ferramentas de teste de unidade, que é aquelas que estão muito mais próximas ao desenvolvedor. O primeiro pode ser criado onde a parte do código, objeto, método, função, unidade ou componente pode ser executado, carregando o objeto a ser testado. Essa ferramenta também pode ser usada para prover uma informação de execução, onde a linguagem, sistema operacional e hardware devem ser testados em conjunto. Aqui é basicamente a ferramenta que a gente utiliza para automação do teste de unidade, ok? Lembrando, aqui o Syllabus, o que ele cobra é basicamente a existência da ferramenta e para que ela serve. Então, eu estou aqui, está trazendo uma abordagem mais ampla, por isso estou sendo um pouquinho mais rápido, para que a gente consiga focar, ok? A gente tem a ferramenta de suporte para execução e registro, ok? Que vocês podem pausar para depois dar uma lida com calma, ok? A gente tem a ferramenta de análise dinâmica que encontra defeitos que só são evidentes quando o software está em execução. Aqui é já aquela nossa discussão já de análise dinâmica, quando o software já está sendo executado, né? A gente aqui tem teste de performance, que teste de performance, gente, está sendo muito cobrado no mercado agora, tanto como a automação dos testes como um todo, né? Dos end-to-end, dos testes de regressão, que são os mais comuns, mas a especialização no teste de performance, basicamente utilizando K6, né, que é a ferramenta mais utilizada no mercado, está sendo muito cobrado, uma especialização que todo analista de qualidade precisa ter, tá ok? Ferramentas de monitoração, que não são estritamente ferramentas de teste, mas provêm informações que podem ser utilizadas para propósitos dos testes. Ok? A gente tem a ferramenta de suporte. Aqui essa ferramenta de suporte vocês dão uma lida posteriormente também. Aqui é só uma abordagem, mais um extra que nós estamos trazendo. Mas basicamente, tudo, tudo que traz benefícios ao processo de teste pode ser uma planilha, é uma ferramenta que está sendo utilizada para maximizar o processo e maximizar o nosso processo de teste. Ok? Vamos lá. Aqui a gente entra num tema mais legal, é um tema que é cobrado diretamente na prova. Se ali anteriormente eu estava pedindo para que vocês dessem uma lida com calma posteriormente com mais um plus, aqui é um objeto de prova diretamente, ok? Aqui a gente traz potenciais benefícios da automação. Economia de tempo com redução de trabalho manual repetitivo.
por exemplo, o teste de regressão. Gente, automação do teste de regressão é um ponto importantíssimo no dia a dia do analista de qualidade. Por mais que a gente pode explicar da seguinte forma: é, geralmente nós trabalhamos em sistemas muito robustos, então a gente não consegue a cada iteração realizar testes de regressão manual. É humanamente impossível. Por isso, a gente utiliza a estratégia de automação dos testes de regressão, para que a cada iteração a gente consiga rodar essa nossa bateria de teste de regressão para ter certeza que essa nova entrega não está afetando o comportamento de funcionalidades anteriores. Ok? Ó, prevenção de erros humanos simples por meio de maior consistência e repetibilidade. Aqui é basicamente porque a gente está fazendo uma automação de um script, a gente vai ter sempre o mesmo resultado, ok? Acesso mais fácil ao mesmo resultado que eu digo aqui da máquina, né? Se a gente fez uma automação de teste de regressão, era para ele dar um resultado X. E a partir da entrega de outra interação, o resultado não é mais X, aí a gente tem que observar o porquê, né? Se é um comportamento ideal ou não. Aí é outra história, né? Acesso mais fácil a informações sobre o teste para dar suporte ao gerenciamento de teste e relatório de teste. Aqui é o seguinte, gente. A maioria das ferramentas de automação, elas fornecem relatórios, dashboards, ao final da execução desses testes. Então é muito comum. Eu posso dar o um exemplo aqui do Auri Report que a gente utiliza com o Playwright. A partir da finalização da execução dos testes, ele gera um relatório mostrando os testes que passaram, os testes que não passaram, de uma forma bem interativa, bem legal. Redução dos tempos de execução de testes para proporcionar a detecção de intensidade de defeitos mais rápido e menor tempo de lançamento do mercado. Aqui é basicamente, se a gente tem uma automação robusta, a gente consegue melhorar a entrega. Por quê? Quando a gente tem aquela automação, a gente consegue pegar a mão de obra e focar em outros cenários, como a gente consiga fazer isso com maior rapidez, ok? Então, mais tempo para os testadores criar testes novos, mais profundos, mais eficazes. Gente, aqui é basicamente a melhor abordagem que eu acho para automação de teste. A automação de teste para mim só faz sentido quando a gente ganha mais tempo para criarmos novos testes e para termos tempo para a gente ter um olhar mais crítico para o sistema, gente. Que é muito importante, porque a automação não pode virar um apoio para que a gente não crie novos testes, para que a gente não tenha ainda um olhar crítico. Então, essa é a melhor abordagem que eu acho para automação de teste, ok? Que a gente maquinizar e ganhar mais tempo. Agora a gente vai trazer alguns riscos para automação, beleza? Aqui a gente tem reflexões bem legais para a gente ter. Expectativas reais sobre o benefício de uma ferramenta, incluindo funcionalidade, facilidade de uso. Gente, a automação em si, ela necessita de uma mão de obra especializada. Geralmente a gente precisa do conhecimento de alguma linguagem de programação, alguma base sólida, para que a gente tenha o mínimo de uma automação que a gente tenha assertivas, né, que a gente chama na automação, tentando achar a palavra, mas validações corretamente, ok? Estimativas imprecisas sobre custo e esforço necessário para introduzir uma ferramenta, manter a equipe de teste e alterar o processo de teste manual existente. Vamos lá. Aqui é muito interessante porque a automação de teste ela necessita de uma manutenção para que ela sempre seja, para que ela sempre tenha uma validade. Por quê? Se a gente deixa os mesmos testes e não vai adicionando novos testes, esses nossos testes, seja ele de regressão, seja ele funcional, concorda comigo que dificilmente ele pegará novos bugs? Cai inclusive naquele princípio que nós comentamos lá no capítulo 1. Lembra? Os mesmos testes dificilmente pegarão novos bugs. Ok? Usar a ferramenta de teste quando o teste manual é mais apropriado. Gente,
nós temos alguns princípios de quando usar automação. O que eu mais gosto é, a gente sempre automatiza os principais fluxos e os fluxos mais críticos, para que a gente tenha esses fluxos mais críticos cobertos pela automação, para que a gente consiga ter esse monitoramento mais fácil, ok? Tirando esses cenários, nós temos esses cenários muito específicos que geralmente não dão problemas, que não tem sentido a gente ter automação desses cenários. Então, basicamente, ele levanta o questionamento para esse sentido. Confiar demais em ferramentas, por exemplo, ignorando a necessidade de pensamento crítico. Aqui é muito importante também, gente. A automação só faz sentido se a gente utilizar esse ganho da automação, questão de tempo e de processo, se nós utilizarmos nosso pensamento crítico em outros cenários, em outros fluxos, em outras funcionalidades. Ok? Vamos lá. A dependência do fornecedor, ferramenta que pode fechar, aposentar a ferramenta e vender a ferramenta. Gente, aqui a gente está falando de possíveis riscos, né? Mas quando a gente foca somente na automação e ter esse cenário de a ferramenta parar de existir, pode acontecer, gente. Hoje é mais difícil, quando a gente tem comunidades mais robustas, com Cypress, Playwright, diversas outras ferramentas de automação, né? Hoje é mais difícil, mas ela pode acontecer, então a gente precisa estar ciente desses possíveis riscos, né? Usar um software de código aberto pode ser abandonado, que significa que não há atualizações disponíveis. Aqui é muito importante também, porque se a gente escolhe uma, uma ferramenta de automação que ela não tem uma comunidade bem estabelecida, que tenha atualizações pertinentes e até constantes, a gente corre o risco de estar com a ferramenta ultrapassada, ok? Escolher a ferramenta adequada que não cumpra os requisitos normativos ou normas de segurança. Outro processo que a gente tem que estar muito bem atento. Então é possível ver, gente, que aqui ele traz benefícios e possíveis riscos. Aqui basicamente a gente bota na balança para entender se o cenário precisa ser automatizado ou se faz sentido o cenário continuar manual, ok? Aqui tudo depende do contexto, como sempre, né? Basicamente tudo depende do contexto, ok? Aqui é um plus também que a gente está trazendo considerações especiais sobre algumas ferramentas. Ferramenta de performance, eu fiz questão de deixar aqui, para que a gente tenha esse olhar para o teste de performance, que é uma ferramenta que está sendo muito cobrada no mercado e que a gente precisa de especialização. Okay? Então, a gente tem a ferramenta de análises estáticas, captadas do código-fonte, aquelas que a gente já comentou também. E aqui a gente tem as ferramentas de gerenciamento de teste, que são as três ferramentas que são bem importantes, né? Precisam fazer interface e outras ferramentas opiniões para produzir informações. Porque, tipo assim, gente, se a gente tiver uma ferramenta de performance bem estabelecida, robusta, com um time qualificado para isso, é muito importante. Uma ferramenta de análise estática, que aqui está muito próximo do desenvolvedor, bem estabelecido, e um gerenciamento de teste também faz total diferença. Então, eu coloquei essas três aqui para a gente ter algumas considerações especiais, ok? Gente, é isso. Muito obrigado. Eu acho que hoje a gente finaliza os nossos 6 capítulos. Eu queria conversar aqui um pouquinho com vocês é, sobre a preparação. Gente, não existe atalho. Eu peço para que vocês tenham muita atenção nas aulas. Se vocês entenderem que eu falei alguma bobagem, vocês olham nos sílabos. É muito possível que eu tenha me equivocado em algum momento aqui, é normal, ok? Leiam os sílabos, não busquem atalho, gente. Os sílabos precisa ser lido com muita atenção. Também tem um glossário, onde lá no glossário tem nomenclaturas que é legal vocês saberem. Na prova também cobra um pouquinho desse glossário, tem nomenclaturas bem técnicas para vocês dar uma lida depois. É importantíssimo. Muito obrigado, gente.